Fala, medonhos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar do filme Obsessão. I love you. I love you. I love you. I love you. E ó, que filme maravilhoso, que eu vou ter a honra de poder falar aqui pra vocês. E se não for o melhor filme do ano, é um dos melhores do ano. Mas pra mim já é o melhor do ano, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então, como eu falei, é uma honra poder estar falando sobre esse filme aqui, viu, galera? Bom, então eu não vou enrolar muito, já vou falar um pouquinho da história do filme pra vocês. A premissa do filme é tão simples, mas é um filmaço. Bom, aqui a gente tem um jovem apaixonado, meio que ele é obcecado, né, pela Nick, né? E nisso aqui, tipo, ele é meio bobão, ele é meio, né, bananão. Aquela tipo de pessoa mais tímida, né, mais retraída. Mas também a Nick, ela tem um sentimento por ele, assim, um pouco, mas tá esperando uma atitude. E nisso ali, ele vai numa loja, né, ele compra um salgueiro do desejo. Eles estão ali num carro, tenta tomar coragem para falar dos seus sentimentos. Nisso ali ele vai, pega o objeto, ele quebra e faz o pedido. E tem aquela frase, cuidado com o que você deseja? Então essa frase aí é fundamental para esse filme. É uma frase clichê, cuidado com o que você deseja. Ele desejou, né, que a Nick amasse ele, né? Mais do que tudo nessa vida. E nisso ali, no segundo, ela começa a amar ele, começa ali a ficar obcecada, querer ir pra casa dele. E nisso o filme começa, né, galera? Bom, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o diretor, que tem apenas 26 anos, que é o Corey Beck. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um diretor, ele começou, né, fazendo filmes pro YouTube, aqui mesmo, né, pra essa plataforma onde eu falo. Entretanto, ele tem curtas aqui no YouTube. Então, o primeiro trabalho grande de nome foi Obsessão, né, que fez barulho nos festivais da vida de filmes. E entretanto, o Corey foi chamado para dirigir um filme da A24, que é o Massacre da Serra Elétrica. Então, o primeiro filme assim, dele, de longa-metragem, foi Obsessão, que foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. Então, é um diretor aí muito bem qualificado, um grande diretor e tem futuro, cara, porque foi um grande filme, ele trabalhou muito bem, com umas cenas muito bem feitas. Quando a Nick, às vezes, quando desaparece, assim, no meio, tá escura, tem uma sombra, assim, sabe? Ela tá num quarto, ela tá num canto, então só tá um reflexo dela, assim, só tá a sombra dela. Então, toda a ambientação do filme é escuro, né? E você tenta, assim, apertar os olhos para tentar enxergar, mas é algo proporcional com aquilo. E a dinâmica do filme é muito bem feita, as cenas são muito bem feitas, os jogos de câmera muito bem coreografado, né? E também o segundo ponto que eu quero falar são as atuações dos atores, né? Que não são rostos conhecidos, mas que são bem elaborados pelo diretor, pelo roteiro também, pelo Corey, né? E a Nick em si, ela entrega uma personagem incrível, maravilhosa, daquele tipo de você ficar com ódio daquela personagem, né, de tipo de pessoa que é abusiva, que tem um relacionamento tóxico com a outra pessoa. E o terceiro ponto é até os coadjuvantes ali, que um núcleo é pequeno assim, né, do filme, tem poucos protagonistas, digamos assim, né? Então eles são muito bem preenchidos, eles não são jogados assim em lacunas vazias, eles enchem muito bem a lacuna do filme, então eles são preenchidos muito bem com a história dos personagens, que se envolvem muito bem ali, com a trama dos dois, que é da Nick e do Ben. Bom, agora eu vou falar da minha opinião, que eu achei sobre esse filme. Esse filme, ele causa, acho que um desconforto, ele me causou um desconforto. Pra quem tem ansiedade, ele causa uma ansiedade. Aquele momento também de constrangimento da Nick, de tipo, dar uma risada na hora errada, de contar uma piada, de falar algo assim no momento errado. Que pode às vezes você acontecer isso na vida real, você falar algo num momento não propício para aquela hora, contar uma piada fora de hora e constranger.
Então você sente aquilo um pouco mais real, você sente um pouco ali no seu dia a dia. E aquela risada constrangedora, alta, você fica tão constrangido com aquilo e parece que você está vivendo, parece que você está dentro do filme com aquele momento constrangedor. E o filme ele causa esses momentos de agonia, de aflição, e você fica com ódio da Nick, daquela pessoa, porra, aquela pessoa abusiva, mano, eu já largaria, daquele tipo de situação real, daquela pessoa que está naquele relacionamento totalmente abusivo e não consegue sair daquela situação, e as coisas vão se agravando, vai criando uma bola de neve, e a bola de neve vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo em relação a isso. Então o filme tem esse lado psicológico na mente, assim, né? Entra na nossa mente, assim, você fica literalmente obcecado por aquilo, e você fica ali na tela, focado, obcecado, você não pisca. E eu, de verdade, eu não pisquei. Porque o filme ele traz isso, você consegue se conectar de um filme de uma maneira que, sinceramente, eu não lembro de eu ter ficado assim, tão vibrado, tão focado, assim, de momentos, e quando acabou o filme, de ficar, caralho, mano, que foi isso? Até as cenas de violência, assim, elas são perturbadoras, assim. Porque é algo que você fala, caralho, mano, será que o ser humano, quando fica obcecado, ele é nesse ponto de violência? Mas, entretanto, eu não passo pano também pro personagem. Eu fico com pena do personagem ali, mas, entretanto, lembra daquela frase que eu falei, cuidado com o que você deseja? Então, bem, ele era obcecado pela Nick, era um amor de infância, então ele sempre desejou aquilo, ele sempre desejou ela. Então toda ação tem uma ação, né? Toda ação tem uma reação. E, ou seja, ele escolheu aquilo, né? Então você fica tipo, cara, então mano, você escolheu isso, então fica com. Então atura ou surta, mano. Então, entretanto, a Nick, você vê o filme ele vai explicando, ela fica de uma forma de marionete naquilo, né? Como se fosse uma coisa fragmentada dentro dela, tentando sair. Porque foi um pedido, né? De um objeto. De um objeto que faz desejos de coisas, né? Como posso dizer? De magia, né? De um encantamento. Então ela tá meio que encantada com aquilo. Como eu falei, tem uma atmosfera muito boa que te prende com vários pontos, com vários plot twists. Então você não fica com raiva da Nick, né? Ao mesmo tempo você sente pena, mas também você fala, caralho, mas você também merece se fuder. Então, entretanto, você não tem um vilão, um herói. Então o filme ele te faz pensar, te faz refletir, cuidado com o que você deseja. Você pode ter tudo isso fácil, mas tudo na vida, cara, tem a consequência. Então ele teve a sua consequência, entendeu? Ele teve a sua consequência. E o filme ele vai acontecendo, e aqui eu vou parar por aqui. Então só você assistindo o filme você vai saber o que acontece, né? E uma coisa é certa. Se eu não tiver no meu top 1, porque estamos em junho, né? O filme lançou em maio, né? Com certeza tá nos 5 melhores. Então, é isso. Esse ano tá incrível, esse ano tá difícil, mas é isso. Esse foi o vídeo da vez, eu falando do filme Obsessão, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado obcecados pelo filme, viu? Como assim eu fiquei também. Bom, galera, então se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa o seu like, compartilha de montão, ative o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos aqui no canal. Então bora bombar, estamos quase chegando a arrumar 600 inscritos, então bora chegar, bora bombar, viu, galera? Bom, e para mais informações de filmes e séries, na nossa página @medõesmememe, lá tem todas as informações de filmes e séries lá no nosso Instagram. Bom, galera, até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui e eu fui!